é que o Pode Pocá ia ficar fora das eleições? Não tinha como. A partir de hoje, a gente começa esses episódios mais sérios, mais técnicos, lembrando que a gente está dentro de um podcast, né? A gente não está dentro de um canal de televisão, né, Chica? Além dos terminais que não são seguros como deveriam ser, algumas linhas são perigosíssimas. A passagem é cara, a qualidade do veículo é ruim, o profissional é mal remunerado. Quem está nos assistindo que anda de ônibus sabe muito bem o que a gente está vivendo. Pode focar, pode focar, pode focar, pode focar, pode focar, pode focar, pode focar. Fala aí, meu povo, estamos chegando para esse primeiro episódio de uma série que vai acontecer aqui no Pode Pocar. O Pode Pocar aí começando a fazer história com essa rodada de sabatina aos candidatos ao governo do estado. Eu sou o Arleson Schneider, aqui do meu lado, meu parceiro Felipe Chicarino. E aí, Chica, a gente começa aí agora um novo capítulo na comunicação daqui do Espírito Santo. Como é que o Pode Pocá ia ficar fora das eleições? Não tinha como, né? Estavam reclamando que a gente não falava de política, não trazia candidato, não trazia político. A gente decidiu Trazer logo 7 de uma vez. Trazer logo todos, Todos, né? E fazer algo de forma democrática. Por quê? Porque comumente dentro dos veículos de comunicação de massa existe ali um critério para a escolha dos convidados, dos candidatos. até autorizado pelo TRE, pelo TSE, Sim, né? não é nada ilegal. Só que a gente procurou até a orientação junto ao TRE, eles falaram assim, convida todo mundo. Só que o tempo foi algo que a gente determinou que seria o mesmo para todos, para ser democrático, para ser igual. E quem vai começa a fazer história junto com a gente hoje é o candidato Aridelmo do Partido Novo. Candidato, muito obrigado por você estar aqui. E eu falo isso pelo seguinte, porque a presença do senhor aqui e dos outros candidatos ganha a sua candidatura, ganha eu e o Schneider, o Pode Pocar, o pessoal que acompanha a gente e principalmente ganha a democracia. Por isso, muito obrigado por o senhor ter aceito esse convite para estar com a gente aqui, respondendo as nossas perguntas e levando para os capixabas o que o senhor pensa, o que o senhor quer para o governo do Espírito Santo, viu? Obrigado. Eu que agradeço aí, parabenizando pela democratização do espaço. Realmente, além de ter uma desvantagem financeira muito grande nesse processo eleitoral, com o fundo partidário distribuído de forma não democrática, uns saem com 7 milhões, outros saem com 0, e vocês estão fazendo tempo para todo mundo já realmente dar uma equilibrada no tempo. Vocês estão de parabéns, estamos aqui para somar e quantas vezes chamarem, estaremos aqui. Obrigado. Agora, candidato, a OAB, a Ordem dos Advogados do Espírito Santo, não poderia ficar de fora desse projeto inovador daqui do Pode Pocar. Afinal de contas, a Ordem tem como a sua missão a manutenção da democracia e das instituições democráticas, aí com valor, né, de zelar o respeito à nossa Constituição, né, Chicarino? Exatamente. E a defesa da democracia está na missão, na visão e nos valores da Ordem dos Advogados do Brasil. E que gentilmente apoia essa iniciativa histórica, o primeiro podcast capixaba que promove, né, essa sabatina com os candidatos. Por isso é muito legal a gente ter a OAB como parceira, porque assim como a OAB, a gente também defende o Estado democrático de direito como jornalistas que somos. Pois é, nessa época eleitoral, cabe à Ordem aí, né, mais uma vez cumprir o seu papel como representante da sociedade civil, acompanhando aí o processo junto aos demais órgãos. Vale ressaltar que a Ordem, ela não apoia ou é opositora de governo, partido ou qualquer candidato. O que cabe é a defesa aí do Estado democrático de direito, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Espírito Santo, e o Pode Pocar, Aridelmo, a gente deseja um debate respeitoso, com prevalência de propostas que possam elevar o Espírito Santo ao patamar que todos nós desejamos. E só também algo muito importante que nós esquecemos de falar, mas já lembrei aqui, que nós estamos num outro rolê, a gente está fora do nosso habitat, a gente está aqui no Sense Studio em Vila Velha, também nessa parceria com a Sabatina, por isso agradecer o Primo, o Grilo, que gentilmente, carinhosamente recebeu a gente aqui nesse espaço para que nós possamos começar agora a fazer história na comunicação digital capixaba. É porque você está acostumado a acompanhar a gente na Casa de Bamba, um ambiente ali um tanto quanto mais solto. Eu, principalmente, tomando uma geladinha, tomando um negocinho quente. A partir de hoje, a gente começa esses episódios
mais sérios, mais técnicos. Lembrando que a gente está dentro de um podcast, né? A gente não está dentro de um canal de televisão, né, Chica? Exatamente. Vamos começar então? Vamos começar então. Vou disparar aqui, Aridelmo. A partir de agora, valendo 40 minutos, você faz aí a primeira? Claro, vamos abrir os trabalhos Vamos aqui. que vamos. Candidato, o nosso podcast, ele trabalha com temáticas que às vezes não estão sendo discutidas aí nessa discussão maior eleitoral que a gente está vendo. Um dos temas é a questão da inclusão, que é muito caro para a gente nesse debate que nós fazemos, nessa sabatina que nós fazemos aqui. E o podcast, ele é inclusivo, o nosso podcast. Ele tem Libras. É o primeiro podcast do Estado que teve essa iniciativa de colocar Libras. O último censo do IBGE mostrou que são mais de 130 mil pessoas com deficiência aqui no Estado. Dados esses que já estão desatualizados, porque o censo foi em 2010. Se eleito for, o que o senhor pretende fazer? Quais são as políticas públicas que estão inseridas no seu plano de governo que o senhor vai trabalhar para poder fomentar a inclusão aqui no Espírito Santo? Bom, obrigado aí mais uma vez. Vou tratar a inclusão, no nosso plano nós estamos abordando a inclusão de uma forma bem ampla, ok? Porque, na realidade, às vezes, quando a imprensa ou a sociedade fala inclusão, ela pensa nas pessoas com algum tipo de deficiência e necessidade. Só que isso seria verdade se nós estivéssemos com a camada da nossa sociedade com as necessidades básicas de todas satisfeitas. O que é isso? Nós temos hoje 400 mil crianças de 0 a 15 anos passando fome. Opa! Não tem coisa pior na vida de uma criança que é passar fome. Se você está tirando toda a expectativa de futuro dessa pessoa. Porque com fome, a pessoa não consegue se desenvolver cognitivamente com as potencialidades que a natureza deu. Então, você tem também um grupo de excluídos que são marginalizados, que a gente não vê. Você olha os programas políticos, quem está trazendo essa bandeira da inclusão de todos somos exatamente nós. Então, nós temos, sim, na Prefeitura de Vitória, o que nós fizemos? Que eu fiquei 1 ano como secretário de Fazenda da Prefeitura de Vitória. Nós trouxemos a primeira tecnologia para 1.750 alunos com algum tipo de deficiência, primeira plataforma, uma para cada um, justamente para quê? Para que a escola fique mais receptiva a ela. O que adianta você botar uma criança na escola que não tem mobilidade e bota um computador com teclado na frente dela? Você não está incluindo a criança, você está colocando num ambiente que lhe é hostil. Então, você tem que pensar a inclusão num sistema bem mais amplo do que esse. Então, desde a fome até as necessidades especiais, todas elas têm que estar contidas nesse plano de inclusão. E, para isso, nós estamos pregando a primeira revolução social do Espírito Santo, que é exatamente o quê? Olhar de ponta a ponta, desde o útero da mãe, o pré-natal, até a criança chegar à fase de pré-juventude, né, que é ali no fase dos 18 anos, com todas as suas necessidades básicas, independentemente de deficiência ou não, mas todas elas satisfeitas. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho dislexia. Na minha época, dislexia era tratado com tapa na orelha e esquina de sala, porque eu não conseguia ler. Eu fiquei reprovado na 3ª série, fiquei reprovado na 8ª série, só que ninguém sabia que isso existia. Então, eu não botava para ler, eu não conseguia ler, porque a letra não fica parada, e você ia para o canto da sala levando reguada e tapa na orelha. Né? Então, hoje nós já avançamos, não precisa disso. Né? Nós já temos soluções para isso, mas nós temos que olhar todos, desde a criança que está passando fome, as crianças que têm necessidade especial, e todas elas serão acolhidas no nosso chamada revolução social, primeira revolução social do Espírito Santo. Candidato, a gente muda de assunto agora, falar um pouco de saúde. O senhor tem feito aí andanças, né, durante a sua campanha, dado entrevistas em sabatinas, falando que a saúde vai ser uma prioridade no seu governo. E uma das propostas que está na sua campanha seria a integração dos serviços de saúde daqui do Estado. Como é que ia funcionar isso, Aridelmo? A nossa ideia, quem é prioritário na saúde? É a pessoa. É a pessoa que está procurando atendimento. Ok? Ela não quer saber se ela está sendo atendida, se o hospital que está ali está escrito público ou privado. O que acontece hoje? Quem é da elite tem os seus hospitais, seus planos de saúde e vão nele. Sim. E quem não é? Vai entrar numa fila que você não sabe onde começa nem onde termina, não tem nenhuma transparência nesse processo, e as pessoas às vezes ficam 2, 3 anos esperando uma consulta especializada para depois entrar na fila do que vai fazer para resolver. Quantas pessoas nós perdemos nessa situação? Então, nós estamos propondo o seguinte, a primeira medida nossa de governo é abrir licitação comprando vagas de exames especializados na iniciativa privada
de preferência ao lado da casa da pessoa, e o Estado vai pagar essas consultas para quê? Acabar com essa famigerada fila. Nessas andanças, eu viajei os 78 municípios que você está colocando, e a quantidade de pessoas que eu encontrei que tem 2, 3 anos, ou que o parente já morreu porque estava na fila, ou nós vimos aqui recentemente uma criança que ficou na porta do hospital, morreu porque não tinha vaga para essa criança. Então, ou seja, esse elemento tem que acabar. Então, na nossa função, nós vamos construir, esperar, esse governo que está terminando agora, diga-se de passagem, chegou no Palácio Anchieta em 1994 como vice-governador do PT, né? E hoje ainda está lá querendo fazer mudanças, melhorias. Que melhorias? As pessoas continuam na fila de exame especializado, trança de ambulância. Por exemplo, nós fizemos em 2015, nós ajudamos, enquanto iniciativa privada, bancamos um projeto do governo do Estado da época para criar rede Cuidar. Para quê? Para acabar com as ambulâncias trançando de lá para cá. Montamos 6 unidades e elas estão sucateadas hoje. Nós vamos retomar essas unidades para quê? Para que a especialidade fique ao lado da casa das pessoas, não precisa ficar entrando em ambulância, né, pedindo, pelo amor de Deus, para quem achar uma vaga na ambulância, que o dilema primeiro eu tenho que achar o médico, depois eu tenho que achar a ambulância para ele levar no médico. Aí o exame dele é 10 horas da manhã, ele sai 4 horas da manhã numa van, vem para cá, é atendido às 10, o último da van é atendido às 5 horas da tarde para chegar em casa às 11 horas da noite, uma pessoa idosa ou doente. Então, esse elemento da nossa visão tem que acabar imediatamente. Então, já procurei o pessoal do CRM e a nossa proposta tem uma vantagem adicional. Nós vamos contratar a iniciativa privada e vamos pagar não só pelo atendimento, mas pela resolutividade, ou seja, eficiência no gasto público. Com isso, em 2, 3 anos, a gente acaba com essa mazela que vem se arrastando há muito tempo e o atual governo não cuidou nisso depois de 2 mandatos e nós vamos acabar com ele imediatamente. Principalmente, a primeira coisa é botar a fila na internet. Você entra lá, quem é que está na fila, qual tipo de especialidade, onde eles estão, para dar transparência e acabar o quê? O fura-fila, né? Que é a intervenção política, o processo político para vender facilidades para o pobre coitado do povo. Candidato, outro tema ainda dentro da saúde, dessa temática maior que é a saúde, que é muito caro para o Pode Pocar, é a saúde mental. Recentemente foi divulgada uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, que apontou aí que praticamente aumentou em 40% os diagnósticos de depressão depois da pandemia. Isso aquela galera que pôde ir ao médico e que teve o diagnóstico de depressão. Mas a gente tem muita gente, principalmente nas periferias, que estão com as cabeças ali fragilizadas, mas não têm acesso. Se eleito for governador do Espírito Santo, como é que o senhor pretende melhorar, maximizar o acesso à política de saúde mental aqui no Espírito Santo? Bom, vamos lá. Primeiro, sim, esse processo, essa consequência que você citou, tem protagonista. Quem foi o culpado por fazer isso? Se você pegar no meu Instagram, no meu LinkedIn, você vai ver lá em maio de 2020, assim, tratar a economia do jeito que está tratando vai gerar muita gente mais doente depois do que a própria pandemia. Porque não tem experiência na humanidade que você confina pessoas por 2 anos do convívio das outras pessoas, principalmente das crianças. Quando esse diagnóstico chegar na sala de aula das periferias, você vai ver o estrago que isso fez. Então, tem culpado para isso. Isso não aconteceu assim por acaso. Não. Alguém tomou a decisão de manter a escola fechada durante 260 dias. Foi o país que mais fechou a escola. Porque o primeiro mundo, a escola ficou fechada 60 dias, 80 dias no máximo. Porque, logicamente, perceberam que a transmissão de criança era baixa e o risco de deixar uma criança fora de sala de aula era infinito maior, dado que a contaminação entre crianças era muito baixa. Retomar a aula imediatamente. A última atividade do Brasil a retornar foi o quê? Escola. Gerou esse problema, esse acúmulo de trabalho. Se você levar isso para o policial militar, então, que já tem um conflito do exercício da profissão, a doença mental ainda é maior ainda. Então, nós temos que, efetivamente, abrir um espaço novo na nossa gestão da saúde para reduzir as consequências desse ato danoso que foi tomado lá, né? Fecha tudo, vai para casa, a economia a gente vê depois.
Não tem jeito, né? Você jogou as pessoas para fora do convívio Mas como que a natural gente dela. faz, candidato, para poder, se caso o senhor for eleito, como que o senhor vai fazer para poder remediar isso, né? Já que o senhor já apontou o problema, apontou o responsável, mas como é que a gente vai fazer para resolver isso? Você concorda que essas demandas irão para a fila de hoje? Então nós vamos abrir o quê? Licitação, contratar número de atendimentos na iniciativa privada e à medida que essas pessoas vão sendo diagnosticadas com problema, elas serão imediatamente caminhadas para o atendimento em parceria público-privada. Veja bem, nós não estamos falando de sair construindo hospitais para tudo que é lado com dinheiro público. O governo não gasta menos de 6, 8 anos para botar um hospital de pé. Nós vamos fazer parceria público-privada direto, que vai ser diretamente o dinheiro voltado para o atendimento da pessoa. Você não vai perder tempo em construir hospitais. Então, nós vamos, nesse primeiro ciclo de 4 anos do nosso governo, do governo Aridelmo, nós vamos estar trabalhando exatamente com essa visão. Tanto na educação, depois a gente vai falar dela, né, como na saúde. Nós vamos procurar a parceria público-privada para atender prontamente ao cidadão. Então, como é que vamos fazer isso? Uma licitação contratando todas as vagas. Podemos, já foi feito isso? Fizemos na Prefeitura de Vitória. Nesse um ano que nós passamos lá, nós implementamos essa política. Né? Só em Vitória tinha 17 mil pessoas esperando exame de vista. Eu acompanhei isso aí. Então, nós fizemos o quê? Compramos 200 mil consultas e o munícipe que atende qual é que ele quer. Está lá a lista das pessoas credenciadas e ele escolhe para onde vai. Ok? Mudar um pouco de tema, falar de meio ambiente. Candidato, tanto eu quanto o Chicarino, a gente rodou muitos bairros da periferia daqui da Grande Vitória e a gente constatou que em muitas regiões a pessoa vai ao banheiro, dá descarga e aquilo ali muitas vezes vai parar na porta da casa dela. R$1 investido em saneamento básico, você poupa R$4 na saúde, isso aí são dados da Organização Mundial da Saúde. Existe um outro dado do Instituto Trata Brasil que aponta que 4 municípios daqui da Grande Vitória estão entre os piores do Brasil quando se fala em saneamento. Como é que resolver essa situação? O saneamento é saneamento básico, né? Trazer autoestima para o morador, tratamento de água. Vamos lá. O novo marco do saneamento é uma revolução. Por que demorou tanto fazer o marco? Porque a esquerda, o PT, o PSB, ou seja, esses partidos de esquerda nunca deixaram a iniciativa privada entrar de forma competitiva nesse segmento. Foram sempre criando barreira. Com a nova lei de saneamento agora, você quebrou a barreira. Então, você tem possibilidade de imediatamente abrir licitação para fazer em todos os municípios. Você está falando aqui da Grande Vitória, vou citar o caso de Jaguaré, nessas viagens minhas. A gente está falando da Grande Vitória, imagina no interior também. Jaguaré, 100% do esgoto é jogado no Rio das Pedras. 100% do esgoto é jogado no rio. O que precisa fazer? Boa vontade. Me disseram que a companhia nossa foi até lá fazer o projeto. Você vai, se não fosse trágico, daria para rir. Então foram fazer o projeto, quando capta todo o esgoto da cidade e tratar, o volume de água que seria jogada dentro do rio, tratada, a lei não permite, porque o rio é estreito. Mas o esgoto sujo é jogado. Mas isso não é uma estupidez muito grande? Se vai ficar melhor do que está, não é preferível fazer? Então, na realidade, não tem vontade política de fazer, então não se faz. Nós vamos abrir imediatamente conversas com municípios para que a gente faça concessão de todos eles. Porque isso não impacta só na saúde, não. Impacta no turismo, impacta na segurança, impacta na saúde, ok? E nós temos no Espírito Santo uma outra opção, outra oportunidade que a gente não aproveita, que são transformar as áreas que são preservadas em FNT, vender com carbono e fazer um estado que está no nosso programa de governo. Só tem o nosso programa. Nós vamos fazer carbono zero no nosso. Para fazer carbono zero, você não pode estar jogando esgoto, nem privado, nem de residenciais, como industriais. Então, ou seja, é essa nossa meta que a gente vai estar trabalhando de levar o Espírito Santo para ser o primeiro estado carbono zero. O nosso governador pegou aqui pegou um avião, foi lá para Dubai, né, foi lá para, sei lá, para país na Europa, lá sei lá onde ele foi, para falar de
que o Brasil não estava protegendo a nossa Amazônia. Foi lá e falou que o Espírito Santo é signatário da Carta Brasil para a preservação. Olha como é que está o nosso estado. 50% do nosso esgoto é jogado in natura nos rios. Com quantos anos que ele está no governo? 8 anos, se contar agora. Se contar os 4 do Vitor Buarque, são 12 anos do governo e não conseguiu resolver. Aridelmo promete, não. Aridelmo vai fazer, Aridelmo faz. Pode contar, não. Pode contar, não. Pode me cobrar. Ok? Então, saneamento é extremamente importante, como você citou, está em toda a literatura mundial. Quando você gasta R$1 em saneamento, você economiza 4 na saúde. Essas pessoas que estão na fila de espera, boa parte dessas doenças que elas estão esperando teriam sido contidas numa boa prevenção. Uma vez eu visitando o Hospital Central, uns 2, 3 anos atrás, chegamos lá com a diretora da época, mais de 50% dos leitos daquele prédio enorme eram por falta de prevenção. Um monte de gente na fila esperando uma vaga, e quem estava lá estava ocupando porque não foi tratado previamente. Por quê? Porque ficou na fila de quem? Do Casão. Quem é responsável por essa fila hoje da saúde? Tem nome e sobrenome, Renato Casagrande. 8 anos de governo e não conseguiu resolver. Agora ele quer o quê? Novas ideias para novos desafios. Ele não conseguiu resolver nem os velhos desafios. Como é que vai se propor novo desafio? No governo dele não consegue imprimir carteira de identidade e quer competir com a bandidagem. Então, ou seja, é um governo analógico e a gente precisa de uma revolução de inovação para que a gente realmente faça parceria público-privado, pensando nas pessoas. Esqueça essas crenças de que é o Estado contra a iniciativa. Não, é juntar todo mundo e resolver o problema. Agora, candidato, a gente tem uma outra treta que a gente quer abordar com o senhor, que tem a ver com transporte público, mobilidade urbana, meio ambiente. Só diz que o transporte público é bom aquele que não anda de ônibus. Recentemente, meu carro deu uma treta aí, eu precisei ficar quase 2 meses andando de ônibus. E não é fácil. Por exemplo, demorava 1h30 para chegar no trabalho. Além da insegurança, além dos terminais que não são seguros como deveriam ser. Algumas linhas são perigosíssimas. A passagem é cara, a qualidade do veículo é ruim, o profissional é mal remunerado. Quem está nos assistindo que anda de ônibus sabe muito bem o que a gente está vivendo. O Schneider também anda de ônibus direto, o Schneider nem dirige. Então, é uma pauta que a gente tem muita preocupação e a gente fez muitas matérias sobre isso quando a gente estava na televisão. Por isso, eu pergunto para o senhor, se eleito for governador do Espírito Santo, como melhorar a qualidade e a dignidade do transporte público? Vamos lá. Primeiro, assim, o transporte público do Espírito Santo, que não resolve nenhuma melhoria, tem mais de quantos anos? 30 anos. Foi Albuíno que implementou o Transcol. Ok? O que você conhece que 30 anos, sem alteração, continua funcionando bem? Então, está precisando o quê? Boa vontade. Olha como é que usamos o Transcol durante a pandemia. Você precisava que as pessoas ficassem mais afastadas. O que você fez? Aumentou o número de ônibus? Não, você diminuiu. Para quê? Para o povo continuar andando apertado. Então, assim, esse governo, ele não olha as pessoas com a necessidade delas. Quais soluções? Não temos tecnologia? Como é que se resolveu o problema que a gente tinha de táxi? Baixa oferta de táxi. O Uber entrou, veio o V1, veio o outro, veio o InDrive, veio não sei... Tem outras soluções para a gente pensar. Se você continuar pensando em licitação, com horário determinado, com caixa determinado, isso não vai resolver. Okay? Então, nós temos que pensar em mecanismos alternativos de transportes que possam somar a rede, fazendo com que o número de ônibus nos horários de pico sejam maiores, que sejam as concedidas, e nos horários de pico você abre um espaço para que demandas aconteçam. Vou dar um exemplo. Você tem lá, encheu o ônibus do Transcol, que é a concessão, que é a licitação. Você pode ter uma alternativa, a fila não precisa estar lá. Você pode ter um contrato adicional para as pessoas acelerarem, como a gente está fazendo com a saúde. Você tem a fila do hospital. Não está dando conta, nós chamamos. O que nós vamos fazer? Um contrato de stand-by. Então, isso está no nosso programa. Como é que funcionaria isso? Com um aplicativo, quem quiser se cadastra, fica lá fora do terminal. Acabou o ônibus aquele, tem fila, não chegou o outro, ele entra, ele pega os passageiros e leva. Ok? E é remunerado por isso. Ou seja, o foco tem que estar no passageiro e não nos empresários do setor de transporte. Então, assim, tudo é feito para que o transporte dê lucro. Pode ser dar lucro, não tem problema nenhum. Só que não pode ser às custas exclusivas do quem está transportando. E tem outra coisa. Hoje é muito vocacionado no mundo para você criar os transportes alternativos. Então, você tem as linhas troncos. Poxa, tem pessoas que moram 3, 4 quilômetros. Se você tivesse uma ciclovia
em um lugar para ele guardar a bicicleta no ponto, como no primeiro mundo tem, chega lá, tem aquele monte de bicicletário. Cara, fazer bicicletário é a coisa mais barata do mundo. Basta querer, ok? Então, segurança para cuidar das bicicletas também, né? Que daí você tem uma outra treta para resolver. Você não pode botar ele dentro do próprio terminal? Ok? E outra coisa, hoje em dia, você não precisa ser mais aquelas estruturas usando tecnologia, gente. A gente imagina um modelo analógico de estacionamento de bicicleta que troça a perder de vista. Você pode fazer para cima, ok? Você pode fazer um sistema escalonado de bicicleta, quando o cara chega tudo digitalizado, quando ele chega, ele já vem atrás da bicicleta, que é usado nas grandes empresas de logística, que são os robozinhos em grandes armazéns. Então, você tem muita tecnologia que você pode trazer e resolver esse problema. Como pode também disponibilizar a bicicleta pública. Você faz um terminal de terminal, ele chega pegando lugar já contando como sendo da passagem. Então, tem tanta solução que você pode pensar. Né? Então, agora, você ficar na caixinha, querendo dar subsídio para empresário e não pensar a solução para quem está sendo transportado, que é o trabalhador brasileiro, você vai continuar nesse sistema. A única coisa que o Renato conseguiu fazer em 8 anos de governo foi construir um terminal que na primeira chuva alagou todo mundo. Então, ou seja, é um governo extremamente analógico. Nós precisamos de uma revolução, trazer tecnologia para dentro do sistema, aí sim você vai conseguir atender. Você faz ciclovias, você faz outras alternativas de transporte, pode ao invés de ter ônibus em comunidades com baixa densidade, você ter aplicativo que as pessoas pegam, quando chegam no ponto de ônibus, lá no ponto, ela automaticamente se remunera com aquilo. Ou seja, tem tantas soluções que a tecnologia já nos disponibilizou para desbloquear esse processo e você não vê nada sendo aplicado. Precisa do Aridelmo 30 realmente para botar essas soluções. Candidato, fui repórter de polícia durante muito tempo e o Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a criar uma delegacia específica para investigar homicídio contra a mulher, porque aqui era o lugar que mais matava mulher em todo o Brasil, saiu do topo, mas ainda continua ali entre os primeiros. A cada 3 dias, uma mulher é assassinada aqui no Espírito Santo. Enquanto esses dados no Brasil, eles retrocederam, apenas 2%, aqui no Espírito Santo, esse número teve um aumento de 26%, é o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Se o senhor for eleito, candidato, o que você vai fazer para poder trazer mais segurança para a mulher e diminuir essa triste estatística, tirando o Espírito Santo, um estado tão bonito, desse ranking tão absurdo? Segurança pública no Espírito Santo é uma calamidade, para falar a verdade. Não é só contra a mulher, não. Né? Nós hoje já temos mais homicídios que o estado do Rio de Janeiro, gente. Mais homicídio que o estado do Rio de Janeiro. Não é só contra a mulher. Você sabia que o inquérito policial eletrônico hoje não é integrado ao Tribunal de Justiça? Você faz o inquérito e tem que imprimir e levar na mão? Falta o quê? Tecnologia. Você não tem um banco de dados único. Nós temos das menores resolutividades dos crimes. Nós temos quase 14 mil vagas de presídio. Temos em torno de 24, 23, 26 mil presos. Se eu não me engano, são 9 mil vagas de presídio e tem 23 mil nesse momento. O último número que eu vi era quase 14. Né? Era 8 mil lá no governo do Paulo, com os presídios que ele fez, foi para 13 e 14. Esse atual do governo não abriu uma nova vaga, ok? Nada. E se você pega a quantidade de mandatos em aberto, ou seja, para prender, você teria que fazer 3, 4, 5, 6 vezes mais do número de vagas que a gente tem hoje. Então, você entrou num sistema de loop da segurança pública que é um desastre. Então, a impunidade fica clara. Então, onde você tem impunidade, você aumenta a probabilidade de crime. E quando tem o exemplo do governo, um governo que o presidente do Banespa foi preso, foi nomeado 5 horas da tarde, preso 6 horas da manhã do dia seguinte. Secretário de Fazenda preso. Secretários denunciados por assédio sexual. Venda de compra superfaturada de álcool gel no meio da pandemia. Isso passa uma sensação que está tudo liberado. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós fizemos em Vitória. Né? Criamos a Casa Rosa, mapeamos essas pessoas. Nessa Casa Rosa é um lugar mais acolhedor para a mulher vítima de violência, mas é isso que tem que ser feito. Isso, primeiro, você tem que proteger a mulher, a criança. Eu vi nessas viagens de 78 municípios que eu fiz, numa organização social dessa, que cuida
ela não era exatamente para cuidar da mulher, para aumentar a empregabilidade. Como é que eles viram solução de resolver, diminuir a fragilidade da mulher, empoderando a mulher com treinamento, emprego e renda para que ela diminuísse a dependência financeira dentro do lar. E ela falou assim, agora só comentou muito a violência contra a mulher, passa muito na TV, elas vêm aqui. Ela falou para mim, sabe o que eu falo? Engole o choro e volta. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, você vai parar numa casa de abrigo, daqui a pouco seus filhos vão parar numa associação para criança desamparada, e você vai ter que voltar para casa, você não tem renda, você não trabalha, você não faz isso. Eu falei, não, é isso aí que tem que ter. Você tem que criar, eu perguntei para ela, falou assim, você tem que ter o aparato. A mulher tem que ir para um lugar para garantir que ela vai ficar com os filhos, garantir que ela vai ter um treinamento, para quê? Para que ela consiga se tornar independente financeiramente. Então, é isso que nós vamos criar. O modelo ali da Casa Rosa, que hoje quem está fazendo são alguns municípios, o Estado tem que atuar nessa área, porque, olha, os filhos de uma família onde há uma violência doméstica, eles têm muito mais probabilidade de se tornar violento no futuro. Assim como uma criança com fome. Sabia que uma criança que passa fome de 0 a 5 anos, ela tem 4 a 5 vezes mais chance de se tornar um adulto violento? Então, você cuidando da fome, geralmente onde tem muita violência, também tem estabilidade financeira, alimentação. Então, você cuidando da alimentação, você distensiona. Você profissionalizando essas mulheres, você distensiona. E você criando um ambiente, em caso o cidadão cometa uma violência, não só contra a mulher, contra as crianças também, ele tem que ser imediatamente afastado. Então, você tem tecnologia para isso hoje. Né? Hoje você fica tendo a mulher tendo que apertar o botão. Não, você pode botar uma coleira no bicho, botar uma tornozeleira nele, se ele aproximar da cidade, automaticamente a polícia é avisada e se desloca para onde ele está. Então, você tem tecnologia. O senhor se propõe a para fazer proteger. isso? Sim. Isso já existe, já tem disponibilidade para fazer isso. Porque o nosso sistema de segurança, a gente vai conversar com ele daqui a pouco, provavelmente, né? Todo ele é voltado com essa tecnologia. Hoje as pessoas estão muito preocupadas, pensa em segurança pública, pensa logo na viatura. A viatura é só uma partezinha da segurança, que é a repressão. Que vem de quê? Lá do faroeste. Okay? Hoje você pode fazer o quê? Cada lâmpada do poste pode ser uma câmera, que já tem lâmpada de poste que vem com câmera. Ela pode estar entrada numa central de inteligência artificial, que ela analisa os movimentos atípicos. Ela aciona a polícia. Então, você teria, em locais específicos, de acordo com o mapa do crime, você teria radiopatrulhas perto. Sabia que um dos grandes gastos da segurança pública é com gasolina? Sim. Por quê? Um ineficiente, porque as pessoas ficam tendo necessidade de rodar, porque não existe uma inteligência para quê? Para dizer aonde está acontecendo o crime. Só que já tem tecnologia para isso. Se você botar câmeras nos pontos onde está uma incidência de crime, você coloca ali, você clareia tudo e a própria câmera pode chamar a polícia e para lá você vai ter uma eficiência muito maior com um gasto muito menor. Então, é essa composição de coisas, nós vamos proteger a mulher, a criança, o idoso e, né, com isso, a gente vai produzir uma sociedade mais segura. Esse mesmo anuário que fez esse levantamento aqui da violência contra a mulher aponta que a violência contra a população LGBTQIA+, aumentou 20% aqui no Espírito Santo. Embora os dados apresentem apenas a violência física, a gente sabe que tem a violência psicológica que acaba não sendo contabilizada. A comunidade LGBT aqui no Espírito Santo ela é muito grande, ela é muito forte e, assim como todo o Brasil, é bastante perseguida por conta de uma série de preconceitos. O que fazer para poder trazer um respaldo para essa galera aí que já, infelizmente, sofre tanto, Aridelmo? Então, na minha forma de ver, é muito similar à das mulheres, ok? Passa muito por um processo de educação, ok? O nosso processo educacional é muito frágil. O senhor acredita que investindo na educação é assim como o saneamento e a saúde, né? Investindo na educação, a gente consegue poupar porque a gente olha o problema e tenta resolver a consequência do problema. Você tem que olhar a causa do problema. Sim. Ok? Então, a causa do problema é que traz. Então, quando você parte do pressuposto de que, se você hoje, segundo a DEPOL, só 26% dos homicídios são esclarecidos. Violência física fica lá empoeirando. Isso gera uma sensação de insegurança, de permissividade que você pode fazer, porque a probabilidade de você ser punido é muito baixa.
Então, tudo passa o quê? Processo de educação, transparência na apuração e punição. Se você não tiver essa cadeia, você vai fazendo com que as pessoas vão se empoderando mais para fazer o errado, né? Então, tem que dar o exemplo. Primeiro, nós vamos dar o exemplo no governo. Governo extremamente ético, um governo formado com pessoas técnicas, né? Então, você vê, no nosso caso aqui, precisava de importar um cara de Cuba para ser o secretário de saúde, que nunca entrou no Espírito Santo. É óbvio que é só um conchavo político e a população que se dane, né? Nós vamos trazer técnicos, pessoas, se fizerem comportamentos disfuncionais, serão imediatamente afastadas. É inadmissível você saber que um secretário está envolvido com crime e esperar que ele peça demissão. Tem que ser imediatamente sumarizado. Para quê? Para dar o exemplo da punição exemplar e aquele que efetivamente fizer o errado tem que ser punido imediatamente. Candidato, Para fala isso, nós temos que fazer mais vagas nos presídios, que nós concluímos que aqui, e nós vamos fazer por quê? Parceria público-privado, igual o Zema faz lá em Minas Gerais. Candidato, falando agora de geração de empregos, a gente está chegando aí com 30 minutos de sabatina já, de acordo com dados recentes do Sebrae, em 2021 foram criadas 90 mil novas empresas aqui no Espírito Santo. E muito dessas novas empresas tem a ver com o empoderamento que as novas tecnologias puderam proporcionar para quem é empreendedor, né? Hoje eu posso fazer, sei lá, vender bolo em casa e vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, e usar o iFood para entregar ou qualquer outro. Então, eu consigo me virar, eu não preciso ter um aparato. O que o seu governo, caso o senhor seja eleito, vai fazer pensando nos empreendedores? Porque hoje os empreendedores é quem vai gerar emprego, né? Boa parte das vagas disponibilizadas no Brasil vem de pequenas e médias empresas. Então, o que o senhor vai fazer para poder dar não um apoio, mas poder dar uma sustentação para que essa galera possa produzir riqueza para o Espírito Santo? Ótima pergunta. Empreendedorismo é a profissão do futuro, né? Então, Nós assim, estamos aqui tentando empreender. isso que eu já ia dar exatamente Tamo assim. nesse rolê Olha a aí. tecnologia. Há 10 anos atrás, você precisava de uma super emissora para fazer isso aqui. Isso era impensável. há Nem 10 pensava. anos. Impensável. Ok? É isso. Então, no nosso programa, nós temos que onde está o maior desemprego hoje? Hein? 19 a 29 anos. O cara sai do ensino médio, o aluno sai do ensino médio, o menino, a menina, estão totalmente despreparados para o mundo do trabalho. Porque eles ficaram discutindo lá sexo dos anjos dentro da escola. Sim. Ok? Então, nós temos aqui o quê? Uma incubadora de tecnologia acoplada ao ensino médio. Então, vai ser a nova escola viva nossa. Nós teremos em cada município uma incubadora para fazer o quê? Tecnologia para adensar a cadeia produtiva da cidade. Então, ou seja, com isso você leva a tecnologia para a cidade, a renda, quem produz com tecnologia é maior, você enriquece a comunidade como um todo. Então, cada escola vai ter, cada município vai ter, no mínimo, uma incubadora. Então, para que tornar a escola mais atrativa? Aí você vai estar aí redução da evasão. Você sabia que o Espírito Santo hoje tem a maior taxa de evasão no ensino fundamental 2 do Sudeste? Abaixo, inclusive assim, supera a média nacional, ou seja, é pior do que a média nacional. Você tem alunos de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio abaixo do Sudeste. Você tem jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio abaixo do Sudeste, ou seja, nós estamos ficando na rabeira do desenvolvimento. Então, para atrair a escola, para trazer a escola ser mais atrativa, tem que levar o empreendedorismo para dentro da escola, mas esse empreendedorismo não só você falando da Google. Você tem que levar empreendedorismo falando assim, Norte, vocês plantam pimenta. Como é que a tecnologia pode melhorar a cadeia produtiva da pimenta? Então, você vai no café, é o café. É extração de pedra, como a tecnologia pode estar ajudando os pequenos produtores na área de pedra. Como é que você pode pegar a arte e levar a combinar com pedra? Então, é nessa linha que a gente faz nessa incubadora. E para os professores nessa escola viva, nós estamos trazendo o PPD, que é uma plataforma de planejamento digital. Hoje os professores vão para a escola para fazer o planejamento, chega lá, não tem internet, as coisas não funcionam, o que nós estamos querendo? Uma plataforma para que de casa ele faça um planejamento mais eficiente, conectado com outros pares, produzindo o quê? Uma aula mais qualificada. Então, ele vai poder fazer de casa o planejamento, mas corroborando com outros da mesma área, inclusive de outras áreas, de outros municípios que não exatamente o dele. Aí nós vamos facilitar a vida para o professor, para que ele possa levar coisas melhores para dentro de sala de aula e aumentar a atratividade, para que eles parem de sair da escola
e quando sair aos 19 anos, ele tenha emprego de qualidade na sua própria região. Candidato, a gente está chegando já aqui nos 35 minutos, já que a gente está falando de escola, no seu plano de governo diz que o senhor pretende matricular 100% das crianças de 0 a 5 anos em creches, instituições sociais, instituições de apoio, na pré-escola em tempo integral. Como é que isso funciona na prática? Porque se a gente dobra o tempo desses alunos na escola, também dobra o dinheiro, dobra o investimento. Como é que o governo pretende custear isso? De 0 a 3 anos, nós estamos falando, você pega o CAD único, que é onde as pessoas em vulnerabilidades sociais estão. Então, nós estamos olhando esse grupo. Então, esse grupo é o que passa fome, esse grupo que são famílias, geralmente famílias mais desestruturadas. Mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Então, esse grupo são 167 mil crianças de 0 a 6 anos. Dá para fazer. Com a ideia não dá. Depois você pega de 6 anos a 15, são 233 mil. São 400 mil crianças. Se você não cuidar dessas crianças, você vai estar gastando com segurança, vai estar gastando com Bolsa Família no futuro, você vai estar gastando com saúde, porque pensando que ela cresce com baixa alimentação, ela vai ter mais probabilidade de ficar doente. Ou seja, nós estamos falando, isso é uma revolução social, é um novo ciclo de desenvolvimento. Na realidade, essa política que deixou nossas crianças dessa forma, bom, assim, você acha que um país, um estado, que tenha 400 mil, 10% da sua população, que daqui a pouco chegarão à idade produtiva, passando fome, tem condições de esperar um estado mais humano, mais seguro, com alta produtividade? É acreditar em Papai Noel, ok? Então, por isso que a gente fala que nós vamos imediatamente colocar à disposição dessas pessoas em vulnerabilidade a creche, junto com a creche, vem um treinamento da mãe ou do responsável por essa criança para empoderá-la. Estão trabalhando lá na redução da violência contra a mulher. Automaticamente, essa criança alimentada vai aprender mais. Se ela aprende mais, ela tem menos probabilidade de estar abandonando a escola, porque um dos fatores que faz uma criança abandonar a escola é o fato de ela não conseguir aprender, ela se sente burra e acaba, assim que ela ganha musculatura para enfrentar os adultos, ela pula fora da escola. Né? Então, você cuidando disso, você praticamente está trabalhando todos os elementos sociais. Então, nós vamos pegar o Fundo Soberano, que é um fundo de 1 bi hoje, que o nosso governador Renato Casagrande colocou à disposição de empresários e vamos colocar à disposição das nossas crianças. O Aridelmo entende que é muito mais útil você investir nas nossas crianças que estão passando fome do que efetivamente botar dinheiro à disposição de empresário para fazer startup. E isso dá para fazer em 4 anos? Seguramente. Mas não só isso, nós temos que trabalhar na redução de gasto. Lá na Prefeitura de Vitória, nós não preenchemos 50% dos cargos comissionados que eram preenchidos por políticos. Sobra dinheiro, ok? Então fizemos a venda da folha de pagamento, foi mais 40 bilhões, mudamos a tesouraria, produzimos mais 100 bilhões ano. Então, ou seja, tem muito lugar, tem muito desperdício no Estado. Então, nós vamos cuidar tanto de redução de gastos desnecessários e todo esse recurso vai ser direcionado para essa revolução social que o Aridelmo está propondo, não. O Aridelmo vai fazer, pode cobrar. Candidato, a gente está na reta final aqui da nossa sabatina, dentro do nosso regulamento. Os 2 últimos minutos finais são para suas considerações. Tem aqui 2 minutinhos e 10, 2 minutinhos e 5 aí. Então, linha aberta aí para o senhor meter bronca. A partir de agora, os 2 minutos são seus, Aridelmo. Muito obrigado. Bom, pessoal, o nosso diagnóstico do Estado é que ele vem num ciclo vicioso, que vem gerando pobreza. Nós crescemos. O atual governo foi responsável por aumento de 240 mil pessoas na linha da pobreza. Isso, comparando a gente com Santa Catarina, no destenho à pobreza dá 2,1. Nós já passamos de 6,7. Ou seja, Santa Catarina sempre é muito similar, as pessoas comparando. Nós não paramos de crescer a pobreza. Por quê? Tem esse ciclo vicioso de pensar em empresário, botar dinheiro para fazer startup. Nós queremos fazer o quê? Cuidar das nossas crianças, desde o útero da mãe. Então, as mães têm que ter o pré-natal bem acompanhado. Depois ele chega às famílias estruturadas que estão no CAD único. Não é dar mais dinheiro para eles, nós temos que garantir que essa criança vai estar num ambiente seguro de manhã até de tarde, para dar disponibilidade para a mãe aprender uma nova profissão, ganhar dinheiro e, no futuro, não ser dependente do Estado,
Vamos acabar com as filas. Então, se você, filas de saúde, exame especializado, o transa-transa, vamos dobrar, vamos recuperar a Rede Cuidar e vamos implementar mais unidades. Vamos fazer a licitação para acabar com as filas. Então, se você acredita que nós não podemos ter criança passando fome, Aridelmo 30 é a sua opção no dia 2 de outubro. Se você não quer que pessoas fiquem em fila, morrendo, fila hospital esperando exame especializado, Aridelmo 30. Se você quer segurança, principalmente para as mulheres, crianças e idosos, Aridelmo 30. Se você sonha com o Espírito Santo moderno, né, com menos desigualdade, Aridelmo 30. Juntos vamos construir a revolução social que o capixaba sonha e tem a esperança de realizar. Aridelmo 30, obrigado. Tá certo, Aridelmo, obrigado, viu? Cravadinho aqui, 40 minutos. E aí, cara, tá bom aí pro primeiro? Pô, foi ótimo, né? Sabe o que é mais legal? Ainda são 6 pra gente ouvir, então, e é legal que são candidatos bem diferentes, né? Que a gente pega o espectro... propostas diferentes. Com propostas diferentes. A gente olha para o espectro ideológico, tem candidato aqui, né? Transitando em todo o espectro ideológico. Então a gente vai também aqui aprender muito com cada candidato, porque a função nossa é essa, né? É multiplicar, é contribuir com a discussão, contribuir com a democracia. Mas antes queria só fazer uns agradecimentos, agradecer de novo a galera do Sense Studio, o Grilo, o Primo, que receberam a gente aqui com muito carinho, a galera da Sincrofilmes, o nosso time, a Naine, que é a nossa produtora aqui nessa sabatina, nessa missão. Tomara que firme, né? Com produção não pode focar, né? Exatamente. Será que ela vai querer ficar com a gente? E também agradecer a OAB, que é uma organização que defende e que luta pelos valores democráticos e por isso que ela está com a gente e é por isso que a gente está aqui fazendo história hoje. Tá certo, Aridelmo, obrigado. Obrigado, candidato. Eu que agradeço. Vocês que estão nos ouvindo também. Muito bacana. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tamo junto. Então, você que está acompanhando aí, esse foi o primeiro de uma série de episódios que vão ser exibidos aqui nessa semana no nosso canal do YouTube. A gente espera aí que a gente chegue para poder somar, para poder esclarecer, para poder tirar dúvidas aí acerca das propostas dos candidatos. Quando é que vai pro ar? Segunda-feira. Segunda-feira agora. Segunda-feira, esse é o primeiro. É o primeiro. Abriu os trabalhos. Que horas mesmo? 11 da manhã. 11 da manhã, pessoal. Coisa importantíssima, 11 da manhã, segunda-feira, né? Pode focar. Pode focar. Se inscreva no canal, ative o sininho, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Tamo junto. O Pode Focar nas eleições 2022. Foca aí, pessoal. Focou!